Os pessoal, aqui é o Sensei Rogério Baltazar e vamos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar um pouco sobre... Vamos falar o dia que eu precisei expulsar um aluno da academia. Aconteceu isso comigo, eu achei que nunca fosse passar por isso. Isso já faz alguns anos, tá? Eu precisei expulsar um aluno da academia e pasmem, vocês vão me xingar agora, hein? Um aluno de 4 anos. Tive que expulsar o aluno de 4 anos da academia. É brincadeira um negócio desse? Jamais pensei que fosse passar por isso. Mas assim, enfim, eu tenho bastante experiência com crianças, né? Em trabalho com crianças, trabalho com todas as idades, né? Mas, enfim, crianças a partir de 4 anos eu tenho experiência, sei como é o perfil de cada um é individual, né? Mas a gente sabe trabalhar com um tipo de criança, tem um tipo de criança que aprende mais rápido, outro que aprende mais devagar, outro que é mais bagunceiro, outro que é mais quietinho, né? Outro que quer conversar, né? Muitos querem conversar com o professor, isso eu acho até legal, né? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso também, né? Acho até legal quando o aluno conversa com o professor, você fica assunto para outro dia. Mas o que aconteceu? Numa outra academia que eu dava aula já há alguns anos, né? Foi antes da pandemia isso. Eu tinha uma academia, né, antes da pandemia, fechei durante a pandemia, enfim. E eu tinha um grupo de alunos lá, tinha a turma infantil e a turma adulto, né? Na turma infantil era a partir de 4 anos e tinha alunos de 4, 5 anos, aquilo lá que eu acabei de falar, né? Cada um com nível de dificuldade e tal, né? Nessa idade é comum as crianças terem... se dispersar mais do que o normal até, né? Enfim, né? É comum a criança não prestar tanta atenção, né? Nessa idade é uma idade bastante crítica. Tem alguns alunos que até conseguem bem nessa idade, mas é uma idade boa, assim, que o aluno começa a aprender bem, assim, 7 anos em diante, 7, 8 anos é uma idade, assim, ótima. Não digo que deve colocar aluno só nessa idade, deve colocar antes, que ele vai aprendendo, né? Vai aprendendo, só que vai aprendendo de uma maneira mais lenta. Mas o que aconteceu? Esse aluno era um aluno de 4 anos, eu acredito que ele talvez tivesse algum déficit de atenção, alguma coisa talvez, mas isso não é desculpa, porque eu tenho vários alunos em situações semelhantes assim, entendeu? Não é desculpa. O que acontecia? Quando o aluno, independente da idade, que ele entra na academia, vai fazer aula de karatê ou de qualquer esporte, mas arte marcial principalmente, porque a arte marcial é uma coisa um pouco mais, karatê é uma coisa um pouco mais impositiva, né? Tipo, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, vai fazer isso agora, né? É uma coisa um pouco mais impositiva, mesmo sendo para crianças. E tem que ser para criança, senão você perde completamente o controle. E o aluno, ele, por mais jovem que ele seja, por mais 4 aninhos que ele tenha, e por isso 4 anos eu acho uma idade mínima para poder treinar, porque abaixo disso o aluno, na minha experiência, o aluno, a criança, ele ainda não compreende isso. 4 anos, de maneira geral, começa a compreender isso. Começa a compreender o quê? Que deve-se obedecer. Ela tem que te obedecer. Ela pode te obedecer por 20 segundos, mas ela tem que te obedecer. Você fala, pare, ela vai... Criança nessa idade, você fala, na maioria das vezes, você fala... Pare, não faça isso, então ela vai ficar 10, 15 segundos sem fazer, daqui a pouco ela vai fazer de novo. E você tem que prestar atenção de novo. Isso é normal, isso aí é completamente normal, né? Nessa idade é assim mesmo, na maioria, 90% das vezes é assim mesmo. Existem exceções, mas é assim. E isso aí é tranquilo, né? A gente tem que aprender a lidar com isso se quiser dar aula para essa idade. Só que quando o aluno ele não tem a noção, independente da idade, 4 anos, mas ele não tem a noção que ele tem que te obedecer, ou seja, que ele pensa que não, eu obedeço se eu quiser, eu não vou obedecer. Daí fica complicado, porque o que você vai fazer? Se você manda o aluno fazer uma coisa, o aluno fala, não vou fazer. E era assim, com esse aluno era assim, ele treinou acho que algumas semanas, acho que umas 2 ou 3 semanas, eu não vou me recordar, acho que umas 2 semanas. E eu tava dando uma coisa para uns alunos, para os alunos, ele não fazia e ficava querendo pisar no pé dos outros alunos, completamente, né?
e eu dava umas broncas nele bem forte para ver se ele entendia. Ele olhava pra minha cara e começava a gritar, tipo, não vou fazer, e começava a zoar, sabe? E eu, se ele continuasse na academia, eu ia perder todos os outros alunos, não tinha como. E, enfim, não sei se poderia ter algum déficit de atenção, alguma coisa do gênero, não sou psicólogo, mas como eu já disse, eu tenho vários alunos com situações desse jeito, sabe? Que tem uma dificuldade, sim, né? Não sei se classifica como déficit de atenção ou não, mas na minha opinião, o que o menino precisava, com todo perdão, não sei se vai ter gente do mimimi aí, mas com todo perdão, o que ele precisava na verdade é um chá de cinta, um moleque mal educado, mas tem 4 anos, tá? Eu tenho alunos de 4 anos que são bagunceiros, que são mais quietos e tal, e ninguém é mal educado, né? Daí chegou um dia, isso aconteceu, não foi uma vez, aconteceu várias vezes, não foi uma vez que eu falei, não, você não vai treinar toda a aula, e a mãe, ela deixava ali, como a maioria das mães fazem, né? Deixava ali comigo e ia embora, depois voltava para buscar, né? Nem via, né? E às vezes via, às vezes ficava um pouco, via e falava aquele jeito, ai filho, para filho. Sabe como é que é, né? E então, daí a criança não respeitava. Daí teve um dia que eu até cheguei a gritar com a criança, até perdi a paciência um pouco mesmo. Eu falei, não, você tem que ficar quieto e tal. Falei o nome dele, né? E ele olhava na minha cara e tipo, não vou fazer. E eu falava pra fazer uma coisa, fazia outra, falava bagunçando, enfim, zoava a academia inteira. Daí quando a mãe chegou, nesse último dia que foi a gota d'água, e até os outros alunos, crianças também começaram a reclamar dele, né? Falaram, pô, não dá pra gente treinar. E, enfim, eu concordei até, né? Daí quando a mãe dele chegou pra buscar, eu simplesmente falei pra ela, olha, não vai dar pra ele continuar treinando, não vai dar. E ela falou, mas por quê? O que aconteceu? Eu expliquei pra ela, né? Ela, que ele é assim mesmo, ele já foi expulso. Tinha uma escola particular ali perto, que é bem cara, dessas bem caras, sabe? E ele estudava lá e foi expulso da escola, né? Também, né? Então, pra você ver, não é. Então, o problema já não era que eu não tava conseguindo lidar com a situação, que não dava pra lidar, né? E qual é o problema que eu vejo? Qual que é o problema real da situação? Eu conversando com a mãe, eu descobri o problema real da situação. Lembra que eu falei que o moleque, na minha opinião, e eu não tiro a minha opinião, precisava de um chá de cinta? É isso que precisa. Às vezes precisa de um chá de cinta mesmo, entendeu? Sou contra espancar, bater criança, não é assim, mas, chega um ponto que eu penso assim, não dá. Daí ela falava assim, eu lembro que ela falava assim, eu não sei o que eu faço e tal, é que ele é desse jeito mesmo e tal. Então, aí, você sabe, né? Bater a gente não pode. Veio aqui na ponta da língua para falar, não, eu não posso bater, a senhora pode. A senhora pode e deve bater. Quase que eu falei, mas quase. Não falei porque se ela é desse pensamento, então o moleque vai crescer 4 anos assim. Tipo, sem limites. 4 anos ele não tem limites. Ele vai ter limite com 8? Não. Vai ter com 10? Não. Vai ter na adolescência, como vai ser? Como vai ser na adolescência? Imagine o tipo de pessoa que é criada para a sociedade. É isso que eu penso. Os pais, a primeira educação da criança vem dos pais, entendeu? E tudo bem, a criança às vezes ser... Tudo bem não, né? Mas tudo bem a criança às vezes ser manhosa, ser às vezes mimada, entendeu? Isso é uma coisa, já é ruim, né? Acontece muito também, né, da criança ser bem mimada e tal, né, e independente de classe social, tá, que eu dou aula para todas as classes sociais, né, classe baixa, média e alta, tem aluno de classe baixa, média e alta, então independente, tem aluno que é mimado, tem aluno que não, tem aluno que já é mais esperto, tem aluno que não, independente da classe social, mas isso aí é ruim, muito ruim, mas tipo... Dá pra relevar. O que não dá pra relevar, porque daí no karatê ele vai aprender que não é assim. Ele consegue aprender com o tempo. Eu tenho alguns alunos que eu percebo que são assim, eu percebo, eu fico orgulhoso disso, percebo que eu tô conseguindo mudar aos poucos, pelo menos dentro da academia, fora eu não sei, né? Mas agora o que não dá pra tolerar
é uma situação em que o aluno, em que a criança não tem limites, independente da idade, não tem limites. Você percebe que não tem limites, que a mãe não dá limite para a pessoa, para a criança. A mãe não dá limite. Então, os pais, mãe, pai, os pais, né? Enfim. Então, bom, esse é o recado de hoje, né? Isso é uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Espero que nunca mais aconteça, né? Mas, e você, o que achou do tema? Acho que eu tô certo, acho que eu tô errado. Enfim, diz aí nos comentários. Os